Fala galera, vamos para a nossa aula de função do primeiro grau, vamos arrasar. Hoje eu vou deixar você um cara diferenciadíssimo em relação a isso. Já sabemos o que é uma função constante, o que é uma função linear. Só para dar uma relembrada, olha o que eu coloquei aqui. Todos esses casos são as tais das funções afins. O que é uma função afim mesmo? Toda função do tipo y é igual a x mais b. Pode ser que o a seja diferente de zero, eu tenho uma função do primeiro grau, tá lá um exemplo. E pode ser que o a seja igual a zero e eu tenho uma função constante, e aqui tá o exemplo. Beleza? E aí eu tenho, lembra que toda função do primeiro grau e as funções constantes juntas, todas elas são funções afins. Simplesmente isso. Já comentamos também que o a ele tem nome, coeficiente angular da reta ou taxa de crescimento da função, e a aula de hoje eu vou focar muito nesse nome, taxa de crescimento da função. Você vai ver o poder desse cara. B, só para dar uma relembrada, coeficiente linear da reta, onde a reta corta a linha do y, e quando você zerar o y, o valor de x que você encontra é a tal da raiz ou zero da função. Beleza? Feito isso, vamos fazer uma questãozinha já para chegar chegando. Vem comigo. Então vamos fazer a questãozinha já para começar para valer. Questãozinha da Federal. Fiz uma adaptaçõezinha só, tá? Ele era um item de uma questão somatória. Essa aqui é a Federal de Santa Catarina, UFSC. E aí o que eu fiz? Eu só mudei um pouquinho a pergunta, mas a ideia é exatamente a mesma. Ele fala assim: o gráfico abaixo representa o custo da produção de certo produto. Com base nos dados fornecidos pelo gráfico, calcule o custo para a produção de 20 unidades. Eu vou fazer de duas formas para você. Maneira 1, a forma tradicional, acha a lei de formação, faz a continha, que é o que eu vou fazer agora no quadro, mas daqui a pouquinho eu vou fazer de um jeito que você vai adorar. Ele é o cara. Primeiro vamos pro quadro, vem comigo. Vamos resolver então da maneira 1 essa questãozinha da UFSC, olha o que ele falou. Ele me deu o gráfico, ele falou que para produzir 10 unidades o custo é 1.250 e ele quer saber 20 unidades. Você sabe que, lembra que eu te falei que eu mudei um pouquinho a pergunta porque ele era uma questão somatória, era o itemzinho? Olha o que o itemzinho original falou, ele falou assim, ó. Sabendo que para produzir 10 unidades vai dar um total de 1.250, então para produzir 20 unidades vai ser 2.500. Eu tinha que dizer se era verdade ou mentira. Olha o que ele tentou enganar o aluno. Ele pensou, se dobrar o x, então ele vai dobrar o y. Será? Vamos ver. Eu quero saber quanto vale o y quando o x for 20. Para isso eu vou achar a lei de formação. Eu posso fazer sistema, ou eu posso fazer a matemática védica, e você me conhece, eu adoro a matemática védica. Comecei com esse pontinho aqui. Esse ponto está me dizendo que quando o x for 10, o y vale 1.250. Pois bem, e esse outro ponto está me dizendo que quando x for 0, o y vale 1.000. Quando x for 0, o y vale 1.000. Tá feio, né? Números grandes, né? Você acha que eu tenho medo? Eu não, rapaz! Matemática védica é sempre gostosa. Vem comigo, hein? Como é que era mesmo? Você vai fazer a diferença dos x's e com isso você descobre que multiplicou y. Já! 10 menos 0, 10. 10 o quê? Y. Símbolo de igual. 1.250 menos 1.000, 250. 250 o quê? X. E agora faz aquele produtinho. Este menos esse, lembra? 10 vezes 1.000, 10.000. Menos 0 vezes 1.250 vai dar 0. 10.000 menos 0, 10.000. Agora divida todo mundo por 10. Meu y é 25x mais 1.000. Foi fofo. Mas a pergunta é, quanto vai ser o custo para produzir 20 unidades? Ou seja, ele quer saber quanto vale o y se o x for 20. O que eu vou fazer? No lugar do x eu coloco 20. Aí vai ficar y é igual a 25 vezes 20 mais 1.000. 20 vezes 25, 500. 500 mais 1.000, 1.500. Matamos a questão. Foi gostosinha, né? Mas gostosa mesmo vai ser do jeito 2. Presta atenção aí, vamos lá. Agora que você viu a resolução do quadro, aquele jeito é o jeito tradicional, tá? É o jeitinho bonitinho, que é o jeito que a maioria faz. Mas, olha como é que eu quero que você pense a partir de agora. O A
se chama coeficiente angular da reta, ou, que me interessa, taxa de crescimento da função. A taxa de crescimento da função, se você entender o conceito dela, a maioria das questões você mata sem escrever. Você quer ver? Olha as informações que eu tenho. Fala comigo. Esse primeiro ponto está me dizendo que quando x for 0, o y vale 1000. Esse outro ponto está me dizendo que quando x for 10, o y vale 1250. Então, olha só. Daqui para lá, o x ele variou 10 unidades. Foi ou não foi? Quando o x varia 10 unidades, o y aumenta 250. O quê? Quando o x aumenta 10, o y varia 250. O que isso quer dizer? Que a cada 10 unidades aumentadas no eixo x, o y vai aumentar de 250 e 250. Ele quer saber 20 unidades, não é isso? Se ele quer 20 unidades, eu quero pegar esse x e aumentar mais 10, sim ou não? Se aumentar mais 10 no x, quer dizer que o y tem que aumentar mais 250. Então, o cara que era 1250, se aumentar 250, fica 1500, os mesmos 1500 que a gente achou lá. Só que de forma muito mais rápida. Ah, ideia, eu não acredito. Vamos mais uma? Claro, fofo, vamos mais uma. Olha essa. O valor V de uma ação no mercado financeiro cresce ou decresce de acordo com o tempo T. O gráfico abaixo mostra a variação no intervalo de tempo das ações de uma empresa brasileira na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. Perceba que ele tem um momento de alta e um momento de baixa, beleza? Momento de alta é determinado por uma função do primeiro grau crescente. Momento de baixa, uma função do primeiro grau decrescente. Qualquer pergunta que ele faça antes dos 5 anos, me interessa essa lei de formação. Qualquer pergunta que ele faça depois dos 5 anos, me interessa esta outra lei de formação. Pois bem, vamos ver a pergunta. A pergunta foi: calcule de acordo com o gráfico o valor desta ação 3 meses após o início da sua queda. Exatamente aqui, é o início da queda. Ele quer 3 meses depois, ou seja, um período depois, certo? Então, teoricamente, sabe o que era para eu fazer? Era eu pegar esses dois pontos. Esse ponto está me dizendo que quando x for 5, o y vale 40. E quando x for 7, o y vale 16. Pega os dois pontos, vai no cantinho, acha a lei de formação ou por sistema ou pela matemática védica, que a matemática védica é o cara que você sabe disso. E aí, depois disso, você encontra a lei de formação. O problema é que depois da lei de formação pronta, você vai ter o y, que é em reais, em função do t, que é em anos. Ele não perguntou anos depois, ele perguntou 3 meses. Então, quer dizer que você tem que converter o meses em anos. 3 meses, quanto que é de um ano? Vamos pensar? Um ano tem um total de 12 meses. Eu quero 3 meses. Eu quero 3 de 12. O que é 3 de 12? 3 dividido por 12. Que isso é 1/4 ou 0,25. Meu Deus! É para no lugar do x colocar 0,25? É 0,25 depois do 5. Então, depois que você encontrar a lei de formação, que ela não é uma lei de formação muito bonita, lá no lugar do x você teria que colocar 5,25 e fazer a conta. Mas você é um cara ligado na taxa de crescimento ou decrescimento da função. Quero você comigo, tá? Vem comigo, olha só. Esse ponto está me dizendo que quando x for 5, o y vale 40. E o segundo ponto, quando x for 7, o y vale 16. Do primeiro ponto para o segundo ponto, o x variou quanto? 2. E o y caiu quanto? 24. O que isso quer dizer? Que em 2 anos a ação caiu R$24. Daqui para cá passaram-se 2 anos. E daqui para cá a ação caiu R$24. E ele tem um decrescimento constante. Quer dizer que se em 2 anos ele cai R$24, em 2 anos ele cai R$24, pega esses anos e converta em meses, porque a pergunta está em meses. 2 anos são quantos meses mesmo? Isso, 24. Quer dizer que em 24 meses a ação caiu R$24. Ora, se em 24 meses a ação caiu R$24, quer dizer que ela cai R$1 por mês. Ela cai o quê? R$1 por mês. E se ela cai R$1 por mês, a cada mês que passa, diminui R$1. Hoje a ação é R$40. Ele perguntou 3 meses após o início da queda. 3 meses? Depois de 3 meses a ação cai R$3. Gabarito, o que era 40, cai R$3, vira 37. Matamos a questão sem escrever.
Você entendeu o poder da taxa de crescimento da função? Não foi fofo? E aí vamos mais uma, que era a taxa de crescimento, você arrasando, hein? Trouxe mais uma do Enem, essa aqui é do Enem, olha só. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. Muito bem. O gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 15 e 17, no município de BH, Minas Gerais. Pois bem, olha o que eu tenho aqui, ó. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura da vacinação da campanha antirrábica nos períodos 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear, quer dizer que tem crescimento ou decrescimento constante. E aqui está o nosso gráfico. Aí vem a pergunta. A pergunta é: qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? 2014, ele quer saber quanto é. Vamos pensar? Ele tem um crescimento, aliás, nesse caso, decrescimento constante, certo? Aqui eu tenho 2013, que é 67, e aqui eu tenho 2015, que é 59. A minha pergunta é, o 2014, ele não está bem no meio entre os dois, sim ou não? Tá, né? 2014 está entre 2013 e 2015. E se ele está bem no meio, e esse cara tem um decrescimento constante, adivinha o que tem que acontecer com aquela porcentagem? Ela também vai estar bem no meio. A ideia, eu não acredito, claro. E aqui em um ano ele cai um tanto, mas o ano ele cai o mesmo valor. Como é que eu faço para descobrir esse valor? Fácil. De 67% para 59%, quer dizer que ele vai cair 8%. Só que ele cai 8% em 2 anos. Ele cai 8% em 2 anos. Quer dizer que em um ano ele cai 4%. Então eu era 67%, caiu 4%, virou 63%. Matamos a questão, gabarito letra B. Não foi fofo? Lembrando que se quiser, pode achar a lei de formação, substituir, como a gente fez aquela primeira questãozinha lá da Federal de Santa Catarina. Mas se você enxergar, meu intuito aqui é te fazer enxergar essa taxa de crescimento, fica tudo muito mais rápido. Pegou amanhã? Agora eu quero você treinando, resolvendo as questõezinhas pra gente arrasar. Um beijo pra vocês, te vejo nas questões e dá tchau pro Dedé. Tchau!